Olá! Nesta aula a gente vai entender um pouco sobre o conceito de sessões, que é algo que o Live traz, que permite a configuração dos nossos sites por usuários não técnicos. Vai entender sobre o conceito, entender o caso de uso, como essas sessões são configuradas e criadas, e também utilizar o Workbench, que é uma ferramenta bem interessante que o nosso framework oferece. Começando pela definição, sessões são componentes de UI escritos com JSX ou JSX que representam uma seção em uma página web e contém conteúdo que pode ser configurado por um usuário não técnico. As sessões elas são definidas em arquivos TSX, arquivos TypeScript com componentes JSX, dentro da pasta /sections em projeto Live. Quando a gente clonou aquele projeto que criamos, vimos lá algumas sessões de exemplo. Elas são configuradas através de props, e essas props têm seus tipos definidos utilizando TypeScript, algo super comum para desenvolvedores React e Preact. No Workbench do Live é possível testar configurações dessas props, e após uma sessão ser finalizada, o desenvolvimento ser finalizado, é possível adicionar elas em páginas com uma configuração específica. Como é que cria uma sessão? Como é que a gente cria uma sessão no Live? O primeiro passo é criar um arquivo dentro da pasta Sections. A gente pode dar o nome que quiser a ele. Ele precisa terminar com TSX, é um arquivo com componentes JSX. E ele deve exportar uma função default que representa um componente TUI. Aqui a gente pode fazer o que quisermos com JSX. Caso queiramos que aquela seção seja configurável, aí a gente precisa também exportar uma interface chamada props, utilizando os tipos do TypeScript. Se eu preciso de um string, eu coloco que eu preciso de um site name do tipo string. O Live também oferece alguns tipos pré-definidos que melhoram a experiência do usuário final, como por exemplo o Live Image, que permite upload de imagens diretamente do admin do Live. Após eu criar essa section aqui, eu criar esse arquivo e salvar, eu consigo acessar o Workbench lá no meu admin da Deco, deco.cx/live do site que eu criei, e consigo selecionar essa seção que foi criada e modificar as suas configurações. O formulário que será renderizado aqui será exatamente de acordo com as props que foram, a interface de props, na verdade, que foi exposta dentro do arquivo. Lembrando que na primeira vez que você acessar, é preciso selecionar uma seção já existente e ativar o Dev Mode, que vai fazer com que o Live olhe o seu projeto rodando em localhost. Após selecionar nossa seção, veremos o form com as propriedades que foram exportadas. A partir disso, eu posso alterar o valor e salvar. E aqui na direita, eu vou pré-visualizar como aquela função está sendo renderizada, exatamente o output da minha função, do meu componente que foi exportado na seção. Trouxe aqui também alguns exemplos de como eu posso dividir um site em seções. Claro, não há nada técnico aqui, é só uma sugestão. Uma coisa interessante é que nesse site aqui temos duas seções sendo utilizadas em locais diferentes, só que elas são a mesma seção, com configurações diferentes, algo que a gente vai ver quando estiver criando páginas dentro do Live.